sejam bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar. Hoje o tema do nosso programa é dor pélvica crônica, que é aquela famosa dorzinha no pé da barriga, que diminui muito a qualidade de vida de muitas mulheres e pode chegar até 1/3 das reclamações nos consultórios médicos. E um desses profissionais está aqui conosco, que é o Dr. Alberto Sandes, meu amigo querido, que é ginecologista e obstetra, professor e coordenador da disciplina de obstetrícia da Universidade Estadual de Alagoas, Uncisal, professor da Faculdade SESMAC de Maceió, preceptor da residência médica de ginecologia e obstetrícia da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Alberto, sejam bem-vindos ao nosso programa. Bom dia, Renata. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e levar à população algumas explicações sobre essa patologia que tanto leva as mulheres aos consultórios médicos especializados. E é mais comum do que a gente pensa, né, Alberto, essa dorzinha. Vamos dizer logo onde fica a pelvis, explicar. A pelvis é essa parte abaixo do nosso umbigo. Exato. Existe uma forma prática de se entender o que é a pelve. A pelve, popularmente falando, é a bacia. No entanto, tudo que é se referido à pelve, você coloca a sua mão um pouco abaixo do umbigo, você coloca a sua mão abaixo do umbigo, e o que estiver abaixo da sua mão já pode ser considerado pelve. Tudo aquilo que foi irradiado relacionado a dores está envolvido em pelve. Anatomicamente, a pelve é o osso, é o complexo ali onde tem a bacia. Praticamente é isso. Ótimo. E como é que as mulheres chegam ao teu consultório? Qual é a característica dessa dor? É uma dor tipo menstruação? Quando a gente está menstruada, às vezes sente aquela dor mais pulsátil? É uma dor que ela fica durante um tempo e ela vai embora? Qual é a característica dessa dor? Bem, com o passar dos anos, a mulher sempre foi treinada por suas mães, por suas avós, a não reclamar de dor. Ou seja, o fato da mulher ter dor, principalmente no ciclo menstrual, era algo que era encarado como normal. Então, eu tenho um desconforto, então, não, isso é normal, a mulher deve ter. Isso devido à regra. Dos anos 60 para cá, isso mudou. Os estudos aumentaram, há muitos trabalhos publicados, e hoje a dor pélvica crônica feminina, porque lembrando que não é uma entidade apenas da mulher, a dor pélvica crônica ocorre menos em homem, no entanto, é uma patologia que pode ocorrer também. Mas a dor pélvica feminina, de cada 10 pacientes que procuram um ginecologista, 8 vai ter uma dor pélvica. No entanto, ela é classificada em 2 etapas, a etapa aguda e a etapa crônica. A etapa aguda, nós podemos classificá-la como uma dor de origem súbita, de forte intensidade e que não tem relacionado com o tempo. Ela independe de fatores tipo menstruação, ela pode ocorrer tanto na menstruação quanto não menstrual. E essa dor pode levar um ginecologista, mas depois desaparece, isso é uma dor aguda. Se essa dor for persistente e ela chegar em torno de 6 meses, ou mais, ela já sai da característica da dor pélvica aguda. Ela é uma dor permanente, nem sempre é uma dor aguda, forte, como a aguda. Ela demora a fazer com que a paciente vá até o consultório. Por quê? Porque ela foi treinada... Mulher treinada para sentir dor. Para sentir dor, ou seja, para suportar. E é aquilo que você falou, ser normal. Eu vi uma aula sua e 2 coisas me chamaram a atenção. Uma de uma gravurazinha de um profissional de saúde, dizendo para a mulher que não tem nada que justifique essa dor, a dor é coisa da sua cabeça. E no final da sua aula, você dizia, tem uma frase de Shakespeare que você usou que... Tipo, a dor no outro é fácil de suportar. Sem dúvida. Não é? Sem então assim, existe na dor crônica, na dor pélvica crônica, tem que ter um profissional sensível e paciente para investigar essa dor e ter um olhar
muito específico com relação a isso. Porque eu já tive um caso de... Essa questão de dor é muito relativo e diminui mesmo a qualidade de vida, a vida da mulher. 57,7% traz um prejuízo econômico. Na realidade, a dor pélvica crônica, Renata, ela tem 3 pilares de prejuízo. É o pilar social, o pilar familiar e o pilar econômico. Hoje, se sabe que a mulher que tem dor pélvica crônica, ela traz um prejuízo, não só para ela, mas um prejuízo para a sua, digamos assim, para a sua empresa, de 57,7%. Quando ela deixa de trabalhar. Exatamente. Né? Quando ela não produz... É o maior índice de absenteísmo na mulher, é a dor pélvica. É o maior índice. Aumenta em 53% os índices de acidentes de trânsito. Aumenta em 52% o índice de alcoolismo e uso de drogas. E aumenta em mais de 30% o índice, de 30% a 80%, melhor dizendo, de depressão e ansiedade, levando a suicídio. Por isso que é uma entidade médica que tem que ser tratada de uma forma multiprofissional. E quais são os males que levam a... Você falou de homem, mas mais especificamente da mulher. O que é que leva a mulher a ter essa dor? Quais são os problemas que mais levam a essa dor? Bem, como o ginecologista é o médico da mulher, né, é o primeiro médico que ela procura. E por ser na pelve, ela vem logo a pensar que está com algum câncer. Será que é câncer? Né? Será que eu estou com algum tumor? É um dos casos, é um dos fatores. No entanto, outras patologias podem ocorrer isso. Malformações, né? Ou seja, aquela pessoa nasceu com uma alteração anatômica da sua estrutura, postura inadequada, tá certo? Uma simples lesão de postural pode levar a uma dor pélvica, tá? Lesões osteomusculares abaixo do quadril pode também levar a dor pélvica, pinçamento de raiz nervosa, pode ser também por obstrução de fluxo sanguíneo, como mulheres que passaram por múltiplos procedimentos invasivos e provocaram sinéquias, obstruções do canal vaginal, do canal cervical, que é por onde sai o fluxo menstrual. Com isso aumenta a pressão intrauterina. Varizes pélvicas é um outro fator. O famoso mioma, né? O famoso mioma, que, lembrando aqui, minha gente, não é um câncer, tá? Mioma é uma tumoração benigna que pode sim acarretar dor pélvica, tanto por torção, quanto por obstrução, quanto por compressão de órgãos vizinhos, né? Um outro fator importante que leva à dor pélvica, e talvez uma das mais importantes nos dias atuais, é a endometriose. A endometriose hoje, desse 1/3 das mulheres que têm dor pélvica crônica, 10% tem endometriose. Muitas vezes não diagnosticada. Que é outra situação que é difícil de diagnóstico. Muito, né? Porque a própria dor pélvica não pode ser avaliada por qualquer profissional médico. Tem que ser um profissional médico com uma visão ampla digamos assim, da sua área de atuação e acreditar no multiprofissionalismo, tá certo? Porque a dor pélvica, ela pode ser de origem orgânica, acabei de falar alguns exemplos de doenças que podem levar à dor pélvica, mas pode ser de origem funcional. É aquela dor pélvica que você procura todas as causas e não acha. E aí ela faz a somatização dessa dor e ela vai precisar, sim, de um acompanhamento de um psicólogo, porque é uma dor que não tem origem orgânica. Muitas vezes as pessoas não se dão conta que crianças são abusadas na infância, crianças são podadas na infância, crianças são expostas a situações muito complicadas. Lembra da situação? Menina não pode estar urinando em qualquer lugar. Isso. Então você prende muito. Então essa criança cresce segurando muita urina, porque não pode urinar em qualquer lugar. E lá na frente... Lá na frente vai ter consequências. Então, é um tipo de problema que não tem uma origem orgânica, e sim uma origem psicológica.
Alberto, eu sei que você é um dos especialistas que nós temos em endometriose. Endometriose também é o assunto do nosso programa de hoje, mas eu vou puxar mais um pouquinho do assunto de endometriose no próximo bloco, tá? Perfeito. Então, não saia daí, a gente volta daqui a pouco com mais um Saúde e Bem-Estar. Até já! Estamos de volta com mais um Saúde e Bem-Estar, nesse sábado maravilhoso. E quem está aqui comigo é o Dr. Alberto Sandes, que é ginecologista e obstetra, falando sobre dor pélvica crônica. Alberto, no bloco anterior a gente fechou falando sobre endometriose. E eu queria que você explicasse o que é a endometriose, que é uma das principais causas do tema do nosso programa hoje, que é dor pélvica crônica. A endometriose realmente é uma das principais causas, principalmente na atualidade. É uma doença que, por mais que seja uma doença antiga, mas ela está mais em evidência hoje devido aos estudos. Tanto que ela é chamada de a principal inimiga da mulher moderna, a endometriose. Endometriose nada mais de uma forma bem simplista, significa o crescimento do tecido endometrial fora da cavidade uterina. Porque o tecido endometrial... Ou seja, a parte de dentro do útero, que começa a crescer fora, no abdômen da mulher. No abdômen. Nós temos hoje endometriose em vários outros locais do corpo. Tivemos um caso bem interessante que todas as vezes que a mulher menstruava, estava no seu ciclo menstrual, ela tinha uma pericardite. E aí não se sabia o que era, foram estudar e fizeram várias biópsias e encontraram tecido endometriótico no pericárdio. Então, hoje, esses tecidos podem estar no intestino, na bexiga, no ovário. É muito mais comum ter endometriose nas trompas, ovário, bexiga, assoalho pélvico, ligamentos útero-sacros, principalmente, e na parede abdominal. Esses são os lugares mais encontrados em endometriose. Porém, ela pode estar em qualquer lugar. Ela tem, sim, a capacidade de se distanciar do seu foco de origem. Existem várias teorias, né, mas nenhuma delas são teorias, são teses, que você já nasce com essa doença. Né, você pode nascer, na hora da formação do embrião, o tecido nasceu fora do útero. Né? No entanto, existem outras teorias, como a menstruação retrógrada. E nesse caso, só iria sofrer realmente na idade reprodutiva, depois que a menina começa a se menstruar. Ótima pergunta. Na realidade, não só quando ela está na idade reprodutiva. É assim, estudos estão revelando que a endometriose ela tem uma incidência de diagnóstico clínico, digamos assim, quando ela está em torno dos 25 aos 26 anos de idade. Por quê? Porque ela é um processo inflamatório. Então, claro que aquela menina que teve a sua menarca, ou seja, a sua primeira menstruação, lá aos seus 11, 12 anos de idade, e ela não vai ter só a sintomatologia aos 26. Não, ela já tinha sintomatologia. Porém, a exacerbação dos sintomas se dá mais entre 25 e 26 anos de idade. É uma doença inflamatória, castigante, né? Você imagina... todos os meses você ter esse processo. E o que a gente conhece de casos de mulheres que, nos dias de menstruação, ficam de cama. Tem mulheres que chegam a ser hospitalizadas. Eu já conheci pessoas que iam para o hospital. Uso de opioides. Só que existe agora uma tendência muito forte, e graças a Deus, a endometriose hoje não é uma doença particularmente cirúrgica. Né? Há mais ou menos até uns 10, 15 anos, era uma doença cirúrgica. Hoje, não. A visão se deixou mais ampla, essa história, e hoje é uma doença clínica. Como assim? Né? Ou seja, o diagnóstico é clínico, não é mais cirúrgico, porém, o padrão ouro de diagnóstico ainda é a laparoscopia. Mas lembrando que a mesma laparoscopia, aquele procedimento cirúrgico, você entra com uma câmera pelo umbigo para ver a cavidade, muitas delas não têm lesão de endometriose. E muitas delas, essa endometriose é tão pequena que não condiz com tão sintomatologia.
Então, a teoria cartesiana, que dizia assim, que a dor era proporcional ao tamanho da lesão, caiu. Hoje, na realidade, o que nós temos é a dor não é dependente do tamanho da lesão. A lesão pode ser pequena, mas o seu limiar de dor pode ser também pequeno. E aí eu sofro mais. Sofre né? mais. A gente viu que a dor pélvica, ela pode vir de várias partes. Sim. Como é que se chega à conclusão de que exame pedir se tem N possibilidades de vir essa dor? Como é que se chega? Por isso. É por isso que aquele profissional que se dedica à dor pélvica crônica, a consulta dele, ele não pode, em hipótese nenhuma, ser menor do que 40 minutos. Porque tem que investigar mesmo. Exato. E ele tem que ter uma visão muito ampla daquilo que está investigando. Por quê? Porque a dor pélvica crônica pode ter origem urogenital, por exemplo. Não é só genital, ela pode vir de origem urológica. Pedra nos rins pode trazer dor pélvica crônica. Dor na coluna. Dor na coluna. Pacientes que sofreram cesarianas, passaram por cesarianas, e essas cesarianas, ela tem sim, tanto que no consentimento de formado de uma cesariana, você tem que deixar explicadinho lá que ela pode provocar dor pélvica, né? Pode ser também de origem intestinal, uma má alimentação. Isso foi o que a gente estava conversando, que quantos pacientes chegam no consultório da nutricionista reclamando dessa dor, e quando a gente vai olhar a falta de fibras na alimentação, de água, de atividade física, vai causar um aumento de gases, constipação, que também vai levar uma dor aqui abaixo. Problemas psicológicos, que eu acabei citando anteriormente também. No entanto, existe sim uma bateria de exames. Né? Uma delas é um exame simples de parasitológico de fezes, para saber se existe algum parasita ali que pode provocar alguma dor pélvica. Um hemograma, né? Uma sedimentação também é importante, para verificar se existe algum processo de inflamatório. São exames de exclusão. Exato. Na realidade, o diagnóstico é clínico. O que você vai usar é lançar mão de diagnósticos, de exames complementares para fechar o seu diagnóstico. E mesmo assim, não fecha muitas vezes. É que aí, por último, você vai fazer o que nós chamamos de prova terapêutica. Então, os exames, hemograma, velocidade de hemossedimentação, sumário de urina, culturas de secreção vaginal, cultura de canal cervical, exame bacterioscópico daquela região, o velho e boa citologia também se faz. Você tem que também lançar mão de marcadores tumorais, como CA125, CA199, que são marcadores que fazem um rastreio de inflamações nos tecidos celômicos. Mais específicos, né? Exatamente. Apesar dele não ser tão específico para a endometriose, porém está associado à endometriose. E hoje está agregado também a solicitação da vitamina D. É provado que a baixa de vitamina D, que no Brasil, principalmente, entre 70% e 75% da população tem baixa de vitamina D. É impressionante isso. Um país tropical ter baixa de vitamina D. Isso se explica pelo alto índice de proteção para evitar câncer de pele. Né? Então, por outro lado, você tem uma baixa também de vitamina D. Por isso que tem que fazer a suplementação. A vitamina D está intimamente associado à proliferação de endometriose. Quanto menor a vitamina D, mais sintomas essa paciente terá. A vitamina D hoje está envolvida em praticamente tudo. Exatamente. Né? Alberto, com relação ao tratamento para as dores pélvicas? Bem, o tratamento ele é multiprofissional. Tá? Não existe só um andorinha que faça verão. Ele é multiprofissional. Ele passeia pela nutrição, ele passeia pela fisioterapia, que é um profissional que nos ajuda muito. Os outros profissionais da área médica, como urologista, gastroenterologista, psicólogo, e também educadores físicos. Mas um grande aliado é o acupunturista. Isso para as dores pélvicas que estão com diagnóstico, principalmente de pontos gatilhos. Que bom. Então, já que você falou em acupuntura, eu tomei um café com o Dr. Rony Peterson e ele falou dos benefícios da acupuntura
com relação às melhoras nas dores pélvicas. Vamos conferir. Mais um café com especialista com oferecimento do Café Coringa. Aqui com a gente hoje, Dr. Rony Peterson, que é especialista em acupuntura. Rony, seja bem-vindo ao nosso café e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Renata, é uma satisfação fazer parte desse café hoje. Vamos falar sobre a acupuntura, que é uma terapia milenar e que vem trazendo muitos benefícios em várias doenças. Com relação ao tema do nosso programa, que é dor crônica pélvica. Quais são os benefícios que a acupuntura pode trazer para esse paciente, Rony? Bem, Renata, os benefícios são inúmeros, né? E nesse caso da dor pélvica, a dor crônica pélvica, a maior entrada no nosso consultório, os acupunturistas, é em relação à endometriose. Que é uma das principais causas da dor. Isso. A endometriose, onde atinge hoje 15% da população feminina, e então chega muito esses casos de endometriose com a dor nesses pacientes. Então, onde eles já fizeram o uso de vários medicamentos e termina não surtindo o efeito esperado, e eles procurando nossos consultórios. E com relação ao medo da agulha, chega muito paciente no consultório e fica intimidado com relação à agulha? Sim, sim. Tem um número de pessoas que perguntam se dói, né? Que é o principal medo. A agulha, é o principal medo, dói. Né? Mas assim, a gente passa um pouquinho, uma segurança, até porque as agulhas de acupuntura elas são bem finas, e um comparativo assim que a gente faz para demonstrar ao paciente é que uma agulha de acupuntura ela tem espessura de 2 fios de cabelo, ou então 3 agulhinhas de acupuntura ela cabe dentro de uma agulha de injeção. Ou seja, é muito fina. Isso, muito fina. E o paciente não sente, é um tratamento indolor. Ele sente que tem um corpo estranho penetrando, mas depois de um tempo, quando você coloca essa agulha no corpo, ela libera algumas substâncias nocivas para o corpo e tem uma sensação de relaxamento. Então, onde tem medo, ele começa a ter o próprio relaxamento mesmo. Isso, ele começa a se sentir bem, né? Então, termina até viciando de uma certa forma pelaquela sensação boa que essas perfuradinhas de acupuntura. Eu perguntei isso porque eu já fiz algumas sessões de acupuntura e eu fiquei um pouco tensa na hora que ia aplicar a agulha. E quando coloca a agulha, a gente não sente nada. Com relação ao tratamento, são muitas as sessões que necessitam serem feitas até o paciente começar a ver um resultado? Não. A primeira sessão o paciente já sente um resultado, sente uma melhora. É claro que como é um tratamento acumulativo, né, vamos dizer, ele sente aquela melhora num dia, 2 dias, depois aí começa a voltar o desconforto. Por isso que ele precisa fazer várias sessões. Mas na primeira sessão ele já sente um alívio, sim. E depois que ele passa por um tratamento, vamos dizer, mais intensivo, com mais sessões, ele precisa fazer sessões de manutenção, uma vez por semana, uma vez por mês, isso, a cada quinzena? Isso. A acupuntura, quando você, como tem uma forma de olhar o paciente diferente, a gente fica com aquele paciente e ele vai saindo aos poucos, né, da gente. Então a gente prolonga, vai desmamando realmente isso, aos poucos. A gente prolonga uma sessão da outra. Onde ele fazia uma vez por semana, a gente pede para vir com 15 dias ou com 10, e a gente vai tendo esse feedback com o paciente, onde ele vai dizendo que está sentindo bem, mesmo com tempo maior, e é onde a gente dá alta ao paciente. Que foi o que eu senti também, porque quando eu procurei por questões de tensão pré-menstrual, questões de TPM mesmo, e eu senti um alívio muito grande. Eu ia comecei semanas antes da TPM e comecei a ver realmente o resultado da acupuntura, tá? Rony, a gente está chegando ao fim de mais um café, tá? Queria te agradecer e dizer que foi um prazer e o nosso café está de portas abertas para você sempre. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez e assim, é bom passar um pouquinho
dos benefícios da acupuntura, como outras técnicas da medicina chinesa. Tirar um pouquinho do medo das pessoas da agulha, não é isso? Então a gente vai continuar tomando um café. E a você, muito obrigada por ter ficado com mais um Café com Especialista com a gente. Tchau e até um próximo programa. Então, Alberto, o Rony deixou bem claro da importância da acupuntura. No teu caso, como é a tua experiência com as tuas pacientes que também fazem acupuntura? São boas as experiências, mas depende muito de cada paciente, né? E de como ela vai encarar essa terapia. Muitas pacientes elas já vêm num grau de ansiedade muito grande e acham que a acupuntura vai ser o grande milagre da história. Não, como eu comentei, é um nível, é uma equipe que se monta para fazer o tratamento dessa única paciente, né? Então, os tratamentos hormonais, com o uso de fármacos específicos, que não são baratos na maioria das vezes, o uso de terapias fisioterápicas associada à acupuntura. A só acupuntura em si não vai dar muitas boas respostas, né? Mas quando você une toda esta liga, digamos assim, em prol da paciente, as respostas são maravilhosas. Ou seja, como todo tratamento que a gente fala aqui, quando ele é multiprofissional, quando ele tem vários olhares de especialista em cima de um único problema, a gente tem um resultado melhor. A visão não pode ser mais clássica na dor pélvica crônica. Não pode se restringir. Não pode ser centralizada, né? Não pode. A cooperação de todos no tratamento e no sucesso dessa paciente tem que existir, tem que permanecer. Por isso, dentro de tudo isso, já entra um outro profissional importante que está em alta, está em voga, que são os coaches, né? Que é para motivar, que é para fazer com que ela saia da inércia. E isso, na realidade, qualquer um de nós, dos profissionais, pode desenvolver nela. Trabalhar a parte psicológica, como a gente falou mesmo, a motivação, né? A gente vai continuar falando no próximo bloco sobre dor pélvica crônica e endometriose no bloco E aí, doutor. Não saia daí, até o próximo bloco. Voltamos com mais um Café com Especialista, hoje conversando com o Dr. Alberto Sandes, ginecologista e obstetra, falando sobre dor pélvica crônica e endometriose. Agora nós estamos no bloco E aí, doutor, que são as pessoas nas ruas que vai fazer a pergunta para você, Alberto. Então, se prepare para as perguntas. Vamos ver a primeira pergunta, qual foi? Depois de um certo tempo, o DIU pode ocasionar dor no pé da barriga? Então, Alberto, o DIU, que é um dispositivo intrauterino, ele pode, com o tempo, vir a causar essas dores? Pode sim, é uma ótima pergunta e é uma das perguntas mais comuns hoje no nosso ambulatório. Após a implantação do DIU, algumas mulheres se queixam, sim, de dor, tá? Ao ponto de voltar, meses depois, para a retirada do dispositivo. Seja ele um dispositivo intrauterino, que é o conhecido DIU, seja ele o sistema intrauterino, que é o sistema hormonal, que é o SIU. Né? Muitas vezes são confundidos, mas o DIU não leva hormônio e o SIU leva hormônio. Mas mesmo assim, algumas mulheres reclamam de muitas dores. Isso não depende só do tipo de como foi feito a implantação, se foi bem colocado ou não bem colocado. Isso depende do limiar realmente de sensibilidade de suportar mesmo, a dor. não é? Exatamente. Ele provoca sim, porque não esqueçam que principalmente o DIU, ele não vai interferir no ciclo menstrual dela. Então, pelo contrário, ele não vai mexer nos hormônios dela. Ele vai estar presente ali apenas como um método de barreira, né? E um método que leva a um processo inflamatório até. E aí, nesse caso, tem que haver a retirada do DIU? Tem que ser. Nessa paciente, sim. Que está sentindo a dor, tem que retirar Exatamente. o DIU. O ideal é, antes mesmo da colocação desse DIU, é fazer uma boa anamnese, né? Uma boa anamnese e um bom estudo da anatomia dela para ver se ela realmente tem indicação de usar aquele método. E quem tem endometriose? Pode usar o DIU? O DIU não é aconselhado para endometriose.
O SIO, sim, aquele que é o que tem o hormônio. Que tem o hormônio, né? O SIO, ele tem uma resposta em torno de 65% a 70% positiva para quem tem endometriose. No entanto, também ele está suscetível a sintomatologia de dor. Muito bem. Então vamos ver a próxima pergunta. A minha filha sente fortes dores durante a menstruação. Às vezes temos que levar ela para o hospital. A tia dela e a mãe dela sentem o mesmo. O que será? Então, a história daquela dor intensa durante a menstruação. E aí, um dado importante, quando ele diz a mãe tem essa dor, a tia tem essa dor, né? Então, pode ser uma endometriose nesse caso? Pode, tá? Não podemos afastar. Apesar que, como eu falei anteriormente, a endometriose ela tem um efeito mais clínico acima dos 25 anos de idade. O fator genético é importante, tá? Existe sim uma carga genética, mas um outro fator que vem a pesar nisso é o estilo de vida dessa mulher. Né? Mulheres que se alimentam de produtos industrializados de forma exacerbada, mulheres que utilizam o próprio aquecimento de alimentos no micro-ondas em potes plásticos, com a liberação de dioxinas, inalação de queima de borracha, queima de lixo, que é uma cultura muito forte em nossa região, muito. A queima de lixo, né? Ou seja, a mulher que estiver exposta a essa queima de lixo, ela pode sim desencadear. Há estudos que pessoas que têm uma carga genética para ter determinadas patologias, elas não desenvolvem, porque elas acabam não sendo expostas. Ela não tem um ambiente que seja o gatilho para aquilo. Exatamente. Quedas de vitamina D, né? Ou seja, se a paciente tem a vitamina D nos níveis aceitáveis, se a paciente não costuma comer produtos industrializados, consome muito pouco açúcar, o açúcar é altamente inflamatório no nosso organismo. Se ela faz uma dieta baixa em açúcar do ponto de vista refinado, né, as farinhas refinadas principalmente, também, se ela faz isso, se ela se cuida, se ela pratica exercícios, se ela tem uma massa muscular bem trabalhada, desenvolvida e menos massa gordurosa, mesmo que ela tenha uma genética ruim, ela dificilmente terá uma endometriose. E importante você falar isso, porque uma vez aconteceu de uma paciente chegar no consultório e ela reclamando de uma dor muito forte abaixo do umbigo, e que o gastro que tinha encaminhado, porque o gastro já tinha arregaçado ela de todos os exames, não tinha encontrado nada. E eu observei que a questão da alimentação era muito ruim. Quando a gente organizou toda a alimentação dela, 15 dias depois ela me volta, e ela me volta sem dor. Então, quando a gente pensa em mulher e saindo de mãe, filha, tia, a gente pensa também que pode ter um caso de constipação aí na família. Pode. Não é? A questão da qualidade de vida, e isso, né? Tudo isso pode estar envolvendo. Tudo isso. Hoje, o consumo de probióticos também está altamente ligado a patologias de dor pélvica crônica. Ou seja, mulheres que têm uma flora, né, probiótica reduzida têm mais chances de ter processos inflamatórios, tanto intestinais quanto do ponto de vista urogenitais, né, digamos assim. E probióticos hoje está sendo muito bem estudado, assim como vitamina D, são temas de programas. Né, de trilogias de programas, se for porque falar tem muito pano para manga. Só sobre probióticos e o uso da vitamina D voltado para a saúde da mulher, principalmente, vamos puxar um pouquinho para a especialidade, nós temos aí programas diários durante pelo menos aí um ano. Isso. Me deu ideias, Alberto. Vamos para a próxima pergunta. A cirurgia cesariana pode deixar a mulher sentindo dores abaixo do umbigo? Olha o parto cesáreo aí novamente. Eu sei que você já comentou na tua fala, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre essa dor que pode acontecer depois do parto cesáreo. Bem, eu vou falar com uma certa propriedade. Eu tenho hoje mais de 8.500 partos.
E esses 8.500 partos, a gente nota que mesmo com as técnicas mais apuradas, mais bem feitas, algumas sentem uma dor crônica após uma cesariana. Agora, tem que desmistificar, não é só a cesárea. Qualquer tipo de parto. Você mudou na anatomia dessa paciente, seja ela por via natural, ou seja, pelo parto via vaginal ou via cesariana, poderá sim modificar a anatomia pélvica dela. E isso poderá levar também a uma dor pélvica crônica. Assim como outras cirurgias, não é, Alberto? Não, às vezes não só... Quando você Exato. diz muda a fisiologia e tudo, a gente está falando também até de outras cirurgias que podem trazer Qualquer também... cirurgia leva à aderência, é um dos fatores. Né? A menor das cirurgias leva à aderência. E existe um percentual de pessoas que, por menor que seja a cirurgia, a aderência existe. A probabilidade para essa pessoa... Sem dúvida nenhuma. E também existe casos de partos naturais, sem instrumentação cirúrgica, que após o parto, essa paciente, anos depois, ainda continua com dor pélvica. Então, assim, mexeu na pelve, houve uma mudança na estrutura, não esqueça que a pelve é quem segura todo o tronco. Então, houve uma mudança na arquitetura da pelve, em um mínimo que seja, faz sentido. Vai haver uma mudança. Não é à toa que os arquitetos e engenheiros têm os seus calculistas para deixar as vigas, as estacas, os pilares nos seus devidos lugares. Porque se tiver uma dessas vigas, estacas ou pilares fora desse parâmetro, a estrutura cai. A estrutura treme. Assim é a pelve. A pelve hoje é um dos órgãos, é uma das estruturas anatômicas mais complexas de se estudar. Então, mexeu na pelve, você tem que entender que alguma coisa vai ficar diferente. Vai ficar diferente. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. A endometriose pode levar à dificuldade de engravidar? Então, existe a relação infertilidade ou até infertilidade já é lá na frente, né? Existe a dificuldade de engravidar. Existe também o caso da mulher ficar infértil por causa da endometriose? Sem dúvida nenhuma. Nós temos hoje grandes profissionais em Maceió voltados para a infertilidade, né? Um deles, um grande amigo meu, Dr. Felipe Albuquerque, é um cara que trabalha de forma muito ampla e de forma muito profunda os casos de infertilidade devido à endometriose, né? E casos assim que tiveram desfechos muito bons, né? Então, o que acontece? Só o fato de você ter um diagnóstico formalizado de endometriose, você já poderá ter sim a certeza numa fala. Essa paciente ela terá um grau X de dificuldade para engravidar. Em alguns casos, dependendo da amplitude dos focos de endometriose, da profundidade da endometriose, dos órgãos que ela cometeu, poderá sim levar a uma infertilidade permanente. E aí a gente consegue minimizar isso quando a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce. É essa a grande, digamos assim, o grande insight da medicina moderna. Valorizar a dor da mulher, né? A valorização da sintomatologia feminina de forma precoce, ou seja, os familiares, os pais dessas pacientes... Não achar que é normal, que é coisa de cabeça, frescura, manha. Tem que ser investigado. Porque geralmente quando uma mulher diz, estou sentindo dor, pode correr. Sem dúvida nenhuma. Que é dor mesmo. Sem dúvida nenhuma. Vamos para a próxima pergunta. Na hora da relação sexual, é normal a mulher reclamar de dores no pé da barriga? E aí, doutor Alberto, com relação às relações sexuais? Bem, isso é uma queixa muito comum, né? Mas nem sempre está ligada à dor pélvica crônica. Por que acontece? Isso vai muito do hábito, de como está sendo feito essas relações, da educação sexual de cada um. A gente não pode esquecer que uma profundidade vaginal mede em média entre 11,5 a 12,5 centímetros na vagina relaxada, em repouso. Se ela está em atividade, ela pode até dobrar de tamanho. No entanto, a forma como está sendo feita essa relação, o tamanho do órgão masculino, do seu parceiro,
como ela está usando, os artifícios, os brinquedinhos, né, digamos assim, isso pode interferir. Isso vai de novo na cultura. A mulher, muitas vezes, ela tem que ser complacente, ela tem que ser passiva e aceitar qualquer coisa. E não é por aí. A relação sexual ela foi feita para ambos terem prazer. Se a relação está dando prazer apenas para um e está trazendo danos, digamos assim, fisiológicos, emocionais, tem que parar e tem que cuidar. Não esqueça que muitas mulheres podem desenvolver vaginismo antes mesmo de saber que tenha essa patologia. Mulheres que tiveram histórias negativas na infância, na adolescência, até mesmo tentativas de estupros, abusos, ela pode desenvolver vaginismo. E na relação sexual, ela não saber que tem vaginismo, no seu grau, né, que existem vários graus de vaginismo, e ela ter uma dor relacionada à relação sexual e achar que é pelo tamanho do pênis, pela forma de como está sendo feito. Na realidade, ela não foi feito um diagnóstico. Outros fatores, sim, ela pode sim estar incomodada com o tamanho do pênis ou pela posição que está sendo praticada a relação sexual. Porém, ela pode também ter uma patologia de cunho orgânico, que venha trazer dor após o ato sexual, como a própria endometriose, miomas, doença inflamatória pélvica, né? Então, tudo isso poderá. Outro fator importante são as distopias urogenital, né? Ou seja, a saída da bexiga, chamada popularmente de bexiga caída, né? A saída do útero, que é o prolapso uterino. Tudo isso poderá, sim, interferir na relação sexual e provocar dor. Agora, lembrando que, ao mesmo tempo, este profissional que está investigando essa paciente tem que ter um discernimento, tem que ter o feeling e tem que ter uma boa relação com essa paciente para que ele possa fazer perguntas de cunho muito pessoal e ela falar. Ficar à vontade. Ficar à vontade para poder ela falar também da sua vida sexual. Então, a primeira coisa seria conversar com o parceiro e ver se de repente as preliminares não tem que demorar mais um pouquinho para a mulher realmente ficar mais relaxada. Se depois disso não continuar com as dores, lógico, procurar um ginecologista, procurar um especialista. Perfeito. Alberto, estamos chegando ao fim de mais um programa. Foi um programa maravilhoso. Queria te agradecer, eu sei do teu corre-corre e como você se esforçou para estar aqui hoje com a gente. Então, meu muito obrigada para você e queria que você desse o conselho final para quem realmente sente aquelas dores terríveis de menstruação, como a gente viu em algumas perguntas, e a gente conhece muita gente que tem essas dores terríveis durante a menstruação, ou que tem aquelas dores fora do período menstrual, mas é aquela dor que sempre está batendo na porta. Renata, é um prazer todo meu estar aqui. É uma honra poder compartilhar um pouco que eu sei, um pouco da minha prática médica, com um programa que tem um grau de importância tão grande em nossa sociedade. Tá? É sempre uma honra poder compartilhar isso com a população, porque eu sei que tem uma abrangência muito grande seu programa, e quando eu recebi o convite, fiz de tudo realmente para que hoje isso estivesse acontecendo. Eu enchi muito teu saco, não foi aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser mais? Ganhei. Mas pode ter certeza que é uma grande honra mesmo, tá? Obrigada. O grande conselho, nós não nascemos para ter dor, né? A dor é um sinal de que alguma coisa está acontecendo com o nosso organismo. Então, se você tem dor, você procure uma ajuda, procure um profissional que é capacitado, estudou sobre isso, e que tenha uma visão ampla sobre assuntos como este e que tenha referências, tá certo? A dor não foi feita só para tratar com medicamento. A dor não foi feita para ser tratada apenas com cirurgias, tá? Ela é muito mais ampla do que isso, né? Não esqueça que a dor pélvica crônica pode ser de cunho funcional e não de cunho orgânico. Então, o profissional tem que ter essa sensibilidade, tá certo? Procure o seu ginecologista, que é o profissional da mulher, né? O médico ginecologista, ele não cuida de vagina, ele não cuida de útero, ele não cuida só de ovário, ele não cuida só de mamas. Ele é um médico da mulher como um todo. Se existe um profissional que é o profissional da mulher, é o ginecologista e obstetra.
Então, se você tem alguma sintomatologia como esta, procure o seu ginecologista. Se você não tem o hábito, comece a ter. Todos nós temos que fazer as nossas revisões, né? Temos que fazer, assim como os automóveis. Você compra um automóvel, você é obrigado pela fábrica, para não perder a sua garantia, a fazer as revisões. Ou seja, você é obrigado, do momento que você nasce, a fazer suas revisões médicas. Sai muito mais barato e sai muito mais feliz se você tem o hábito de prevenir as doenças. E prevenir doença é visitar o seu médico, é mudar o seu estilo de vida e usar o que é mais gostoso na vida, que é viver e ser feliz. Isso aqui é prevenção de doenças. Sempre é a melhor, é o melhor remédio. É o melhor remédio. É o melhor remédio. Isso. Obrigada, viu? Obrigado você. E a você, obrigada por ter ficado mais um sábado com a gente. E até o nosso próximo programa Saúde e Bem-Estar. Tchau.